Graça e paz a vós outros, daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Apocalipse 1, verso 4. Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais uma lição no livro de Deus. Aleluia, pelo que estamos aprendendo em nosso dia a dia na palavra do Senhor. A gente continua falando daqueles paralelos entre aqueles que o apóstolo Paulo chamou de um ser figura do outro, em Romanos 5, verso 14. Ele disse ser Adão, figura daquele que há de vir, consequentemente, figura do Senhor Jesus Cristo. Depois, ele foi apresentando os paralelos numa analogia perfeita entre ambos. É claro que no desenrolar das coisas a gente vê os contrastes. Primeiro, ele começa falando da diferença, do contraste, porque ele começa dizendo: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Claro que o dom gratuito é Jesus, é correspondente a Jesus. A ofensa correspondente a Adão. Por que que ele disse que não é assim? Porque por uma só ofensa morreram muitos, e pela manifestação do dom gratuito de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Esta graça abundou sobre muitos. Ele está dizendo, então, que enquanto de Adão procedeu a morte, de Jesus procede a vida, a salvação. Quando diz aqui sobre muitos, quer dizer sobre todos, sobre o mundo inteiro. E ele continua no verso seguinte: também não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ele continua dentro do mesmo comparativo. Aí, então, ele mostra mais duas consequências. Enquanto foi só um que pecou, a ofensa é de um só que pecou, também uma só ofensa veio o juízo para a condenação. Note que aqui fala do juízo em duas instâncias. Lembre-se que a primeira consequência do pecado de Adão é a morte. Foi a morte. Porque Deus
Deus tinha ordenado para não se comer de um determinado fruto. Eles comeram. E quando Deus fez a proibição, ele foi claro: o dia que dele comeres, certamente morrerás. Esta morte, esta penalidade, ela tem ou teve dois aspectos. O primeiro aspecto abrange a morte física e o segundo aspecto abrange a morte espiritual, que é justamente esta condenação da qual o apóstolo Paulo está falando em Romanos 5:16. Então, no paralelo, ele mostra mais uma vez o contraste. Por uma só ofensa, por causa de um só que pecou, veio o juízo para a condenação de muitos. Da condenação que aqueles que viessem a violar os princípios de Deus. Enquanto pelo dom gratuito de Deus, e aí então ele dá uma explicativa que esse dom gratuito de Deus é o dom pela graça de um só homem, de um único homem. Quem é? Quem foi este homem? O próprio verso é claro. Este homem, Jesus Cristo, conforme já sabemos, Jesus Cristo foi a forma humana do próprio Deus, o Deus encarnado, o Deus que se tornou, aliás, o homem que se tornou o dom da graça de Deus, o homem que se tornou Deus. Basta lermos João 1, versos 1 a 2. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verso 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Se fez carne, porque era Espírito. Se fez carne, habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Então, aqui neste comparativo aos Romanos 5:16, o apóstolo chama, ele está descrevendo Jesus como o dom da graça de Deus. Este homem, Jesus, cujo dom gratuito, abundou sobre muitos. Aleluia! Novamente, o termo muitos quer dizer sobre o mundo inteiro. Aleluia! Então, pela
preciosidade desta dádiva. Aleluia! Por Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.